Olá galera, tudo bem com vocês? Muito bem, eu sou o professor Márcio Assis e a gente vai fazer hoje o terceiro bloco de aulas para o Enem. E nesse bloco eu vou continuar com a citologia, abordando agora o citoplasma, que é a maior parte do volume celular. O citoplasma é toda a região que fica compreendida entre a membrana plasmática, que está mais externa, e o núcleo mais interno. Isso considerando uma célula eucarionte, uma célula organizada, obviamente. E esse citoplasma ele é formado basicamente por água, então um material fluido, onde eu encontro vários elementos dissolvidos aí nesse ambiente aquático, como sais minerais, proteínas, glicídios, vitaminas, enfim, uma infinidade de componentes. Esse citoplasma, ele pode ser dividido em citoplasma fundamental, chamado também de aloplasma, e os orgânulos citoplasmáticos, que são os elementos que estão aí presentes e que vão desempenhar uma série de funções que já eu já falo deles, certo? Bom, lembrando também que o citoplasma ele é responsável por alguns movimentos, alguns funcionamentos, alguns mecanismos fisiológicos da célula. Eu diria até que boa parte dos processos fisiológicos da célula acontece aí dentro do citoplasma. Então fique ligado, porque é sobre essa parte funcional, sobre essa parte fisiológica que o Enem aborda bastante. Então, como eu disse, a maior parte do volume da célula é formado pelo citoplasma. E como a gente está vendo aqui na imagem, a gente consegue ver que dentro do citoplasma, os principais elementos que estão inseridos são os orgânulos citoplasmáticos. Então a gente consegue ver a estrutura da mitocôndria, do retículo endoplasmático, dos ribossomos, do complexo de Golgi. Todas essas são estruturas ditas membranosas. Fique bastante atento, porque quando a gente fala de estruturas membranosas, eu estou me referindo às estruturas que são formadas por membranas internas, endomembrana. O Enem aborda muito esse questionamento, certo? Então olha só. Quando a gente analisa o citoplasma da célula, eu tenho não só a membrana do núcleo, mas várias organelas que são formadas por membranas biológicas. Todas essas são chamadas de organelas membranosas. Uma das poucas exceções são os centríolos, que nós também vamos abordar e falar de cada uma das funções dele. Então fique atento, porque a gente vai falar agora de cada um dos orgânulos e suas funções, que corresponde ao elemento principal que o Enem aborda e que ele gosta de trabalhar para vocês na prova. Continuando com a célula, vou falar agora sobre as organelas. Então, nas organelas você tem que ficar bastante atento, não só à estrutura da organela, mas principalmente à sua função. Então, assim, vou começar com o ribossomo, que é uma organela de ocorrência universal. O ribossomo aparece em qualquer tipo de célula, seja procarionte ou eucarionte, e está associado à síntese de proteínas. A produção de proteína é fundamental para qualquer célula viva. Uma outra organela importante é o retículo endoplasmático, que pode se dividir em retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Essas diferenças estão ligadas ao fato dele estar associado ou não a ribossomos. O liso não tem ribossomos e o rugoso tem ribossomos presos à sua membrana. Bom, o retículo é um conjunto de canais que tem associação com armazenamento e transporte de substâncias. O liso ainda soma uma função, que é a síntese de hormônios e esteroides, e o rugoso também soma uma outra função, que é a produção de proteínas para exportação. Daí vamos para o complexo de Golgi, que é uma organela também membranosa e uma organela multifuncional. É uma organela que faz muitas coisas na célula. Então ela está ligada, por exemplo, à exportação, à secreção, à excreção, está ligada ao armazenamento de substâncias, participa da produção de organelas citoplasmáticas, como lisossomos e peroxissomos, tem relação com a produção do acrossomo do espermatozoide. Então, de fato, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, ele faz muitas funções dentro das células, certo? Uma outra organela que também é membranosa, duas outras organelas que são também membranosas, são os lisossomos e os peroxissomos. São organelas pequenas, parecendo vacúolos, pequenas bolinhas do citoplasma, e que elas estão associadas de uma maneira geral à digestão. Enquanto o lisossomo ele faz a digestão geral de partículas na célula, está ligado à digestão intracelular, está ligado também ao processo, aos mecanismos de autofagia e autólise, então tem relação com o lisossomo, que é um controle no próprio processo de desenvolvimento da célula. Enquanto o peroxissomo, ele é uma organela que tem uma estrutura similar, só que ele apresenta uma exclusividade num tipo de enzima, que é chamada peroxidase ou catalase, que é responsável pela degradação da água oxigenada. Certo? Então são todas essas organelas membranosas, menos ribossomos que eu falei lá no início. Uma outra organela também muito importante para a célula são as mitocôndrias, que são as células, são as unidades de força da célula, são as responsáveis pela produção de energia. As mitocôndrias elas são capazes de realizar um processo chamado respiração celular. E através dessa respiração celular, a mitocôndria consegue gerar energia na forma de ATP para o funcionamento, para a manutenção da célula de uma maneira geral. Tá? Lembre-se que a mitocôndria ela tem duas membranas, ela apresenta o DNA próprio, o que dá a ela a capacidade de autoduplicação.
Uma outra organela membranosa, seguindo a mesma linha, são os cloroplastos, que junto com as mitocôndrias fazem parte de uma teoria chamada endossimbiose, onde bactérias, ou seja, células procarióticas do passado, se associaram às células eucarióticas e deram origem a mitocôndrias e cloroplastos. Teoria essa proposta pela Lynn Margulis. Bom, o cloroplasto ele tem relação com a fotossíntese. Então, fotossíntese tem um objetivo diferente do processo de respiração. Veja lá nos vídeos menores aqui no canal que você vai encontrar algumas colocações sobre esses processos. Então, a fotossíntese ele serve para a planta para quê? Para que ela possa produzir alimento, para que ela possa produzir glicose. Então, através da fotossíntese, né, a planta consegue absorver o gás carbônico atmosférico, a água e conseguir produzir glicose a partir desses componentes, tá bom? Agora, para realizar o processo de fotossíntese é preciso do cloroplasto e que apresenta na sua constituição o elemento chamado clorofila, a molécula de clorofila, que é o que dá a capacidade de absorver energia luminosa. É um processo bastante complexo, mas é bem importante também para a célula de uma forma geral. Uma outra organela são os centríolos, que são organelas formadas basicamente por proteínas, ou seja, não são membranosas, e essa organela está associada à produção de cilos e flagelos, e também é importante na produção do fuso mitótico, que atua durante o processo de mitose e de meiose de divisão celular. E fechando as organelas, falar dos vacúolos, que são grandes bolsas que servem para diversas funções. Armazenar nutrientes, como por exemplo a água, como por exemplo amido, como por exemplo proteínas em células vegetais. Tem o grande vacúolo osmótico, que serve para regular a quantidade de água que entra e sai na célula vegetal, então tem um papel importante no mecanismo aí de osmose para as células vegetais. E também eu falaria do vacúolo contrátil ou pulsátil, que existe em protozoários de água doce e que é importante para garantir o controle da entrada e saída de água dessas células, já que elas vivem num ambiente que são naturalmente diferentes da sua concentração osmótica e esses organismos sempre estão ganhando água. Então esse vacúolo osmótico termina jogando o excesso de água para fora de seus organismos. Olha só, agora eu vou falar para vocês sobre a parte fisiológica do citoplasma. Então eu vou falar de 4 processos fisiológicos que são muito importantes, estão associados ao citoplasma das células e o Enem cobra bastante. Um deles é a síntese proteica, o outro deles os outros 3 são 3 processos energéticos, que aí eu falaria da fermentação, que é um processo anaeróbico, da respiração aeróbica e da fotossíntese. Então vamos dar uma olhada em cada um desses processos aí, tá? Bom, vou começar com o mecanismo de síntese proteica. Bom, a síntese proteica é um mecanismo que acontece com a participação do ribossomo, que é uma organela, como nós vimos, que é universal. E esse processo de síntese proteica, para ele acontecer, ele precisa de uma série de elementos. Não só o ribossomo, mas também vou precisar do DNA, que é o que tem informação, vou precisar do RNA, dos 3 tipos de RNAs que existem, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, que vão atuar juntos, além dos aminoácidos, que são os elementos de constituição da estrutura da proteína. Como nós estamos vendo aqui na imagem, né, a gente vê primeiro o DNA, esse DNA ele vai produzir uma molécula de RNA, o processo esse chamado transcrição, e depois esse RNA ele vai produzir a molécula de proteína final, que é a molécula que vai assumir uma função na célula, que vai desenvolver alguma atividade. Esse processo, né, a síntese proteica, ele corresponde ao mecanismo de expressão do gene, de expressão gênica, e corresponde a um dos dogmas principais da biologia. E uma das coisas que a gente percebe é o seguinte, que esse mecanismo ele é muito importante a gente ficar atento a eles. Porque a partir desse assunto, desse conteúdo, desse tópico, eu posso puxar várias informações. Eu posso puxar uma questão de genética, eu posso puxar uma questão de fisiologia da célula, enfim, uma diversidade de elementos que podem daí ser abordados. Então, fique ligado nisso aí. Bom, ainda sobre o mecanismo de síntese proteica, em células eucariontes aparece um processo chamado splicing gênico. O que é o splicing gênico? É quando, no mecanismo de produção do RNA, o DNA produz RNA, ele vai produzir um transcrito primário. Esse transcrito primário ele vai ter regiões codificantes e regiões não codificantes. As regiões codificantes são chamadas de exons e as regiões não codificantes são chamadas de introns. Então, como o nome diz, os introns são intrometidos. Então, vamos retirá-lo da estrutura da proteína. Então, no splice gênico, é exatamente isso que vai acontecer. Eu vou retirar os introns, manter os exons e depois soldar os exons uns aos outros, formando o transcrito secundário. Esse transcrito secundário, aí sim, ele vai para o citoplasma para encontrar o ribossomo e produzir a proteína lá no citoplasma, tá? Uma coisa importante também que envolve esse conteúdo é a ideia do que chamamos de código genético. O código genético, galera, é essa imagem que está representada, que eu tenho sequências de trincas de base do RNA mensageiro
determinando qual aminoácido ele vai ser apresentado ou identificado na estrutura da proteína. Então, se eu tenho uma trinca X, eu vou identificar o aminoácido Y. E esse código genético ele é universal, o que quer dizer que ele é o mesmo para qualquer forma de vida no planeta. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque às vezes, né, numa fala normal, a gente diz assim, o meu código genético é diferente do seu código genético. Na verdade, se você emprega o termo código genético, todos os seres vivos são iguais. É o mesmo código genético. Agora você pode dizer assim, a minha informação genética é diferente da sua informação genética. Veja que eu estou usando outra nomenclatura. Então, cuidado na utilização do termo código genético. Dando continuidade ao processo, vou falar da fermentação. A fermentação é um processo 100% citoplasmático, é um mecanismo que acontece todo no citoplasma da célula, não depende de organela alguma, então pode ser feito tanto por células procariontes, por bactérias, como por células eucariontes. E nessa fermentação haverá uma quebra parcial da molécula de glicose. A molécula de glicose vai ser quebrada, produzindo moléculas de ácido pirúvico no final, com a produção energética líquida de 2 ATPs e 2 moléculas de NAD reduzido. Como é que a gente fala de NAD reduzido? É o NAD quando está carregando hidrogênio, certo? Então essa é a única produção. O mecanismo de fermentação ela pode ter uma destinação final, onde a partir desse ácido pirúvico eu vou ter 3 caminhos. Eu posso produzir o álcool etílico na fermentação alcoólica, eu posso produzir o ácido acético na fermentação acética, ou posso produzir o ácido lático na fermentação lática. Cada um desses processos tem suas implicações e tem algumas informações que são importantes para a gente. Por exemplo, na fermentação alcoólica, eu tenho a produção final de álcool etílico, mas tenho liberação de CO2. Então eu tenho 2 utilizações aí. Primeiro, na indústria alimentícia, para a produção de bebidas alcoólicas, e também na indústria alimentícia para a produção de massas, pães de uma forma geral, que vai utilizar esse CO2 que é liberado para poder garantir o inchaço da massa. Então a fermentação alcoólica tem relação com essas informações. A fermentação acética, ela está ligada também à indústria com a produção do ácido acético, que é um dos principais componentes da formação do vinagre. E o ácido lático, ele está ligado à produção de bebidas lácteas de uma forma geral, né? Iogurtes, enfim, são alimentos que são produzidos aí a partir desse processo de fermentação. Percebe? Então veja quanta coisa importante tem sobre fermentação para vocês ficarem ligados. O mecanismo de respiração aeróbica, eu vou ter um processo mais eficiente que o mecanismo de fermentação. Na fermentação eu tenho quebra parcial da glicose. Na respiração aeróbica eu tenho quebra total, quebra completa da glicose. E para que isso seja feito vai ter a participação da mitocôndria, um organelo extremamente importante para a célula, que apresenta suas próprias características, como o DNA próprio, ribossomos próprios, síntese proteica interna, enfim. Para a mitocôndria realizar o processo de respiração é necessário que ocorra a primeira etapa, que ocorre no citoplasma, no hialoplasma, que é a glicólise, que é a quebra da glicose, que é um processo idêntico à fermentação, com a produção de moléculas de ácido pirúvico no final e uma produção muito baixa, somente 2 ATPs. Quando o processo entra na mitocôndria, ou seja, dá continuidade no interior da mitocôndria, ele vai passar para a segunda etapa, chamada ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Isso vai acontecer no interior da matriz mitocondrial. Para que o ácido pirúvico chegue lá, vai ter a participação de alguns transportadores específicos, né? Quando ele chega dentro da mitocôndria, ele está na forma de ácido acético e ele vai desencadear esse processo de ciclo de Krebs. Em um ciclo de Krebs completo, ou seja, a partir da molécula de glicose, eu vou ter a produção de 6 moléculas de NAD reduzido, ou seja, NAD que carregam hidrogênios, 2 moléculas de FAD reduzido, e eu vou ter a produção também de 2 ATPs. Então a célula vai ficar cheia de NADs reduzidos e cheia de FADs reduzidos, que já tem NADs inclusive da própria glicólise. Então vem a terceira etapa, que é a chamada cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa. O que é que vai acontecer nesse processo? Todos os NADs e FADs vão levar seus hidrogênios para as regiões intermembranosas, ou seja, entre a membrana interna e a externa, e vão liberar esses hidrogênios aos poucos. À medida que esses hidrogênios vão sendo liberados, vai ocorrendo a modificação energética da estrutura da membrana e vai ocorrendo a produção de ATP. De uma maneira geral, de uma forma simples, pense assim, ó, cada NAD que chega à membrana da mitocôndria, crista mitocondrial, ele é capaz de produzir 3 ATPs, então tem energia para produzir 3 ATPs. E cada FAD tem energia para produzir 2 ATPs. Ao final de todo o processo, dentro da mitocôndria, tem que ter a produção, dentro da célula de uma forma geral, de 38 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose. Quando a gente compara a fermentação com respiração, a gente vê uma diferença absurda. Fermentação, 2 ATPs, o processo de respiração aeróbica, 38 ATPs. Fermentação, quebra parcial da glicose, respiração, quebra total da glicose.
Então esses dois processos são mecanismos que têm por objetivo produzir energia. O último processo energético é a fotossíntese. A fotossíntese, bioquimicamente, é um mecanismo bastante complexo. É o processo no qual as plantas vão conseguir absorver energia luminosa, transformar essa energia luminosa em energia química e depois vão utilizar essa energia química para produzir o próprio alimento, neste caso, a glicose. Tá? Mas, vamos lá. Como é que a fotossíntese acontece? Primeiro ela precisa de uma organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto apresenta no seu interior algumas pequenas modificações membranosas chamadas tilacoides. E lá dentro do tilacoide a gente encontra a clorofila, que é a molécula capaz de absorver energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia química, como eu falei há pouco, certo? Então tudo começa a partir daí. E a gente, quando estuda a fotossíntese, a gente tem que dividir a fotossíntese em dois processos. Uma delas, uma ou duas etapas. Uma etapa chamada fase de claro, que é a fase que é dependente da luz, então só vai acontecer enquanto tiver luz no ambiente. E uma outra etapa chamada fase de escuro, que ela não depende da luz. Então ela vai acontecer o tempo todo, independente de ser dia ou noite, a fase escura vai estar sempre acontecendo, tá? Cada uma dessas fases, cada uma dessas etapas tem objetivos diferentes. Na fase claro, o objetivo é produzir ATP e NADs reduzidos. Só que nessa etapa também, na etapa de claro, tem o momento da quebra da molécula de água, chamada fotólise da água. Isso tem importância muito grande para vocês. Por quê? Porque quando a água é quebrada, ela libera hidrogênio, que vai servir para reduzir o NAD, e vai liberar o quê? O oxigênio. O oxigênio que é liberado a partir da respiração da gente, tá? Tem um vídeo lá no canal também que fala sobre essa questão do desprendimento aí do oxigênio, da origem do oxigênio. Então dá uma olhadinha lá rapidinho que vai complementar a informação. Então, esse oxigênio ele é liberado na fase de claro da fotossíntese, tá bom? Isso é importante lembrar, tá bom? Bom, já a fase de escuro, ela tem outro objetivo completamente diferente, que seria o objetivo principal da fotossíntese, que é o quê? Produzir glicose, produzir alimento. Então, na fase escura, que vai acontecer especificamente dentro do estroma do cloroplasto, então não é nos tilacoides, é no estroma do cloroplasto, ele vai receber esses hidrogênios com esses NADs, vai receber esses ATPs, vai pegar o CO2 atmosférico, vai juntar tudo isso e vai conseguir produzir glicose. Esse é o objetivo principal do processo de fotossíntese, produzir glicose. Às vezes a gente confunde pensando assim, a fotossíntese produz ATP. Não, o objetivo da fotossíntese é produzir glicose. Então fiquem bastante ligados nessa diferença da fotossíntese para a respiração. Agora, lembre-se que uma planta ela tanto faz respiração quanto ela faz fotossíntese. E que nós, animais, realizamos apenas a respiração aeróbica. Ou a respiração do tipo anaeróbica, a fermentação, quando ocorre a cãibra, que é acúmulo de ácido lático no nosso músculo. Beleza? Bom, então esses são os pontos principais sobre o citoplasma. Fique ligado no Enem. E no próximo bloco a gente se encontra para falar sobre núcleo, finalizando essa trilogia aí sobre célula, de uma forma geral. Um grande abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula, no próximo vídeo.